7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Salmo 116, que diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Eu convido a igreja para se juntar conosco, para cada um dentro das suas casas estar chamando a presença do Espírito Santo, para poder oferecer o melhor louvor, um louvor agradável. E a canção que nós iremos cantar, ela fala exatamente isso, que em espírito e em verdade nós adoramos o Senhor, e que o nosso prazer é adorar a Deus. Então, que nesta noite o Espírito Santo tenha liberdade dentro da sua casa, que o Espírito Santo tenha liberdade neste lugar para fazer, para agir, e que nós possamos sentir o Espírito de Deus, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Jesus. Te agradecemos porque a tua mão nunca, Senhor, esteve longe de nós, porque o Senhor sempre olhou para nós, Jesus. O Senhor nunca desamparou, meu Pai. A tua palavra fala que o Senhor nunca nos abandonaríamos, e nós cremos nisso, Jesus. Neste momento, nós viemos neste lugar para oferecer um culto racional a ti, meu Pai. O melhor culto que nós possamos oferecer, meu Pai, que o nosso eu neste lugar possa diminuir para que a tua presença cresça neste lugar, Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja invadindo cada casa neste momento, que o teu Espírito Santo esteja invadindo cada vida neste momento, meu Pai. Que nós possamos sentir o agir do Senhor, Jesus. Que nós possamos sentir, meu Pai, o fogo que desce do céu sobre as nossas vidas, meu Pai. Desde já nós te entregamos este louvor, nós te entregamos este culto, meu Pai. E que não seja nós, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo usando as nossas vidas, meu Pai. Assim nós te oramos, já te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém. Te entregamos
Aleluia. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, que diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Voltando um pouco, a palavra de Deus também fala em Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, assim: não fiquem preocupados com coisas algumas, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O hino que nós iremos cantar neste momento foi um louvor que eu fiquei meditando durante um bom tempo. A primeira estrofe dele fala bem assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E um pouco no final ele fala que todavia ele se alegrará no Senhor. Então esse tem que ser o nosso sentimento neste momento. O Senhor, Ele nunca vai nos desamparar. O Senhor nunca vai nos abandonar. E o nosso coração, ele tem que estar sempre alegre, confiando no Senhor. Confiando que muito mais o Senhor irá fazer. Confiando que depois de tudo isso, a igreja vai estar mais forte. E a gente tem que ter sempre isso em mente, que o Senhor é o Deus e Ele sabe tudo o que está fazendo. Então que neste momento você possa cantar essa canção com convicção, que toda a vida você se alegrará no Senhor, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, que você tem um Deus que nunca vai deixar nada te derrubar, porque Ele é o seu Deus e Ele cuida de você, amém? Glória a Deus. Não
alegrar em Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai, não dá um fardo maior que nós não podemos carregar, Senhor. Nós sabemos que Teu Espírito Santo, Jesus, Ele cuida de nós todos os dias, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus da nossa salvação, Jesus. E todavia nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nós nos alegramos no Deus que morreu em nosso lugar, Jesus. Nós nos alegramos no Deus que deu a vida por nós, Senhor. Que os nossos corações possam entender, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Jesus. Que nossos corações possam entender, Senhor, a grandiosidade que o Senhor é, Jesus. Que os nossos corações, Senhor, possam se derramar diante de Ti, Jesus. Porque mil cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas os Teus filhos, Jesus, nunca serão atingidos, meu Pai. Porque o nosso Deus, Senhor, o nosso Deus, Ele nos guarda, Jesus. O guarda de Israel, Ele não descansa, Senhor. Ensina, meu Pai, os nossos corações, meu Pai, a Te amar mais, Jesus. Ensina os nossos corações, Senhor, a Te buscar mais, Jesus. Ensina os nossos corações, Senhor, a ser mais piedosos, Jesus. A Tua palavra fala que o Teu povo orar, se humilhar, o Senhor os ouvirá, Jesus. O Senhor sarará a sua terra e as suas feridas, meu Pai. Ensina os nossos corações, Senhor, a se derramar diante de Ti, Jesus. Ensina os nossos corações a buscar a Tua face, não coisas vãs, Senhor. Ensina, Jesus, os nossos corações a Te amar como Tu mereces ser amado, Senhor. Oh, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu convido o irmão Márcio Castanho para tomar a palavra. Graça e paz, amados irmãos. Estamos iniciando mais uma semana, mais um culto para a honra e glória do Senhor. Irmãos, é de arrepiar isso aqui, hein? Eu creio que todo mundo deve estar com saudade. Está ouvindo esse louvorzão, palavra, privilégio de podermos estar aqui e que temos que agradecer única e somente a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, quando a gente fala
dos dízimos, das ofertas, que esse momento que nós estamos agora, a gente precisa lembrar que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que nos doar com alegria. E refletindo um pouco acerca dessa palavra, que eu creio que é muito conhecida dos irmãos, nós vamos ver que Deus se doou com alegria através do seu Filho Jesus Cristo. E aí, lembrando aquela passagem muito conhecida nossa também, de Malaquias, em que na época da lei pedia-se para que levasse os dízimos na casa do tesouro e depois fazer prova de Deus. Mas nós temos que lembrar que nós não estamos em tempo de fazer prova de Deus, porque, como foi muito bem explicado na palavra de domingo, que o nosso pastor nos trouxe, está consumado, está pago, nós não temos que provar mais nada de ninguém. E portanto, o que Jesus nos deixou é o legado de se doar por nós, e pediu apenas que nós amássemos uns aos outros, nos doássemos alegria. E portanto, quando nós vamos dizimar, vamos ofertar, nós temos que dizimar, ofertar com alegria. Que, parafraseando ainda as palavras de Jesus, ele disse lá em Atos 20:35, ele diz o seguinte: é melhor dar do que receber. E eu estava meditando, pensando, lendo algumas coisas para que a gente pudesse refletir nessa noite, e eu vi uma palavra dizendo, usando um exemplo do sangue, porque Deus nos deu o sangue do Cordeiro. Jesus se torna homem para pagar os nossos pecados, então ele doou. Esse mesmo Jesus disse que é melhor dar do que receber. E aí esse pregador, ele disse assim: você prefere doar sangue ou receber sangue? Qual a condição que nós preferimos? Doar ou receber sangue? Porque Jesus doou o seu sangue para nos libertarmos, para nos livrarmos do pecado e sermos salvos pela graça. Nós preferimos doar ou receber? É tão bom receber, né? Mas é tão bom doar, especialmente no sangue, porque se você receber é porque você está precisando. Isso é apenas como uma referência, mas nós estamos em condição de doar ou em condição de receber? Que a gente possa refletir acerca dessa palavra de Deus, acerca das condições das nossas vidas, acerca da graça, que Deus nos disse que Ele nos daria o necessário. Nós temos aquilo que vem de Deus e nós estamos administrando, que Deus nos dá o necessário, isso é o que Ele nos promete, dá o necessário para que a gente possa viver, que a gente possa viver em comunhão com Deus, especialmente com a sua igreja, né? Então que a gente possa compreender, que a gente possa refletir neste momento em que nós estamos vivendo, mas sim olhar para dentro de cada um de nós, eu olhando para dentro de mim, e o meu irmão que está aí ouvindo, olhando para dentro de cada um de si, para que a gente possa se doar com alegria, porque é o que Deus tem feito para nós todo o tempo todo, porque todo o tempo todo, Deus é bom. Amém? Convidar os irmãos para que a gente possa orar por esse momento, lembrar que os nossos dízimos, nossas ofertas podem estar sendo depositados ou transferidos na conta do Sicredi, agência 0810, conta corrente 5529333, Primeira Igreja Batista em São José do Rio Claro, ou entrando em contato comigo ou o pastor, que nós estaremos recebendo e depois organizando e prestando conta para o Conselho Fiscal. Amém, irmãos? Então, convido para que a gente ore por esse momento e pela vida de cada um. Querido Deus, somos gratos ao Pai por mais oportunidade de estarmos aqui, Deus amado.
Somos gratos, ó Pai, porque nós estamos iniciando mais uma semana, ó Pai, na casa do Senhor, ó Pai, ouvindo a sua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos pela palavra que está por vir, ó Pai, em que o seu Santo Espírito com certeza está falando desde já aos nossos corações e muito tem por vir ainda nessa noite, Deus amado. Nós somos gratos, ó Pai, porque nós temos compreendido a cada dia, ó Pai, estarmos com nossos corações leves, alegres, para que a gente possa também ofertar para a casa do Senhor, que nós possamos dizimar, ó Deus amado, e que nós estamos nesse momento, Pai, que é difícil, mas que nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, torna-nos leve a cada dia, Deus amado. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a cada dizimista, a cada ofertante, ó Pai, mas também aqueles que não têm entendido ainda, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa tocar, ó Pai, no coração de cada um. Para que, como diz a sua palavra, nós possamos, ó Pai, ofertar, dizimar, ó Pai, de coração aberto e com alegria, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que porventura, ó Pai, estão necessitando de ajuda, ó Pai, seja através de um emprego ou de alguma outra questão, patologia, que o Senhor possa estar abrindo as portas, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e também nos mostrando, ó Pai, enquanto irmãos, ó Pai, enquanto igreja, ó Pai, aquelas reais necessidades dos nossos irmãos, ó Pai, para que nós, ó Pai, enquanto irmãos, ó Pai, possamos nos ajudar, ó Pai, a cada dia mais, ó Pai, assim como o Senhor nos ensinou, Deus amado, cuidar um dos outros, ó Deus amado. Senhor, nos abençoe durante todo esse culto, toda essa semana, ó Pai, somos gratos por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Seu coração nessa noite, querido. Fale ao Senhor quão maravilhoso Ele é na sua vida. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de eu me cantar. Eu sei que estás comigo.
digno é o Senhor, nós ressuscitou, digno é o Senhor, nós ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos porque se hoje nós podemos cantar, Jesus, nós podemos te adorar, é porque um dia o Senhor pagou o preço por nós, Senhor. Obrigada, Jesus, por tanto amor, Senhor. Obrigada por sempre estar conosco, Jesus. Obrigado por hoje sermos seus filhos, meu Pai. Receba, Senhor, todo louvor, toda adoração que aqui foi entregue, Jesus. Receba a adoração dos teus filhos na casa deles, meu Pai. Receba, Jesus, porque tudo que nós temos feito é para que a honra e a glória do teu nome, Jesus, seja levada, Senhor. É para que o teu reino não pare, Jesus. E nós te agradecemos pela oportunidade de estar neste lugar e te adorar, Jesus. Receba, meu Pai, todo o louvor e toda adoração, Senhor. Use teu filho nesse momento, Jesus, que estará trazendo a tua palavra, meu Pai. Que seja o teu Espírito Santo ministrando em nossos corações, meu Pai. Assim nós te oramos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Igreja amada, amigos, irmãos, estão aí assistindo a esse culto, né, participando, adorando o Senhor junto. Nós nos alegramos, né, de poder compartilhar esse tempo com você, com a sua família, né? Então, eu gostaria que nesse momento, se você ainda não fez, que você agora se concentrasse, parasse de fazer outras coisas, né? Quando a gente está em casa, geralmente aparecem outras coisas para fazer, que tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. Tá? Então, que você se concentre, seja na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, aonde você estiver assistindo, que você se concentre nesse momento, para que a gente possa meditar na palavra de Deus, né? Conhecer a história de um grande homem, né? Que se chama Caleb. Né? Então, os irmãos já sabiam, já tinham avisado, ia ministrar uma palavra sobre esse personagem. Se você não sabe, está me ouvindo, Caleb é o nome que nós escolhemos para o nosso próximo filho, que vai ser um menino, e ele vai se chamar Caleb. E eu e Elisângela, desde que nós namorávamos, nós já tínhamos escolhido o nome do menino, se tivesse menino, né? Aí vieram duas meninas, a Júlia e a Sofia, e aprove a Deus, né, que agora já, quando a gente não estava mais pensando, Deus abençoou, aí veio mais um filho e agora o Caleb, né? E eu lembro que nós, quando começamos a namorar, nós participamos de um retiro, de algumas ministrações acerca da vida de Caleb, e eu lembro que foi unânime, assim, unânime de dois, né? Eu e Elisângela conversando e aprendendo sobre esse personagem, falando, não, o nome do nosso filho, se um dia a gente tiver um filho menino, vai se chamar Caleb. Né? Então, o título da nossa mensagem é Fiel, Fiel. E você vai entender já o porquê. Eu gostaria que o nosso primeiro texto fosse Hebreus, o capítulo 10. Hebreus, o capítulo 10, o versículo 23. Hebreus 10, o versículo 23. Hebreus 10, versículo 23. Irmãos, a gente lê, eu queria motivar você a convidar pessoas, principalmente os irmãos da igreja. Nosso intuito, nosso motivo, nosso propósito está transmitindo o culto online
primeiramente para a nossa igreja, né? E eu lembro que no primeiro culto, isso há um mês atrás, tinha um número muito grande de pessoas assistindo, e esse número ele veio caindo, né? Ao longo dos domingos veio caindo, tem sentido falta de muitos irmãos, e eu tenho falei na quarta-feira, principalmente os jovens da nossa igreja, né? Jovens da nossa igreja, sinto falta de vocês participando das lives, seja no culto no domingo, seja na célula, na quarta-feira, nos estudos. Então, participe, né? Convide os irmãos da igreja, lembre também outro irmão da igreja para estar participando, para estar priorizando esse tempo em o nome do Senhor Jesus. Então, Hebreus, capítulo 10, o versículo 23, diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então, o autor de Hebreus, ele está nos ensinando sobre a fidelidade de Deus, né? Sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. E se nós conhecemos, enquanto ser humano, fidelidade, é porque Deus é fiel. Então o autor está falando, ó, fiquem firmes, né? Tenha firmeza na esperança que você professa, pois aquele que prometeu, aquele que deu a promessa é fiel. Então o texto nos mostra que Deus é fiel. E o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós conhecemos fidelidade, é porque Deus é fiel e compartilhou fidelidade com o ser humano. Você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver com Caleb? Né? O que isso tem a ver com Caleb? Para você que ainda não conhece esse personagem, o povo hebreu, eles tinham, por natureza, e naquele tempo, a escolha do nome tinha tudo um significado, era pensado, porque o nome tinha um poder muito grande na vida das pessoas, né? E o Caleb, o nome dele, significa fiel, né? Se a gente for pegar o hebraico Purim, na verdade, ele seria um cão, cachorro, né? Cachorro, Caleb, cachorro. Com a tradição hebraica, o Caleb era conhecido como fiel como um cão, né? E depois, hoje, pelos teólogos, um homem fiel. E por isso o tema da mensagem é fiel à história de Caleb. Tá? Já é o primeiro conhecimento que eu queria compartilhar para os irmãos sobre o significado do nome. Então, Caleb é um homem fiel. Agora, para nós meditarmos sobre aquilo que aconteceu na vida do Caleb, eu queria convidar você a ir agora para Josué. Josué, o capítulo 14, o versículo de 5 ao 15. Vamos ler os versículos de 5 a 15 e depois nós vamos relembrando o texto e comentando sobre aquilo que foi acontecendo com o Caleb. Amém? Eu vou ler o texto, os irmãos prestem atenção, por favor. Diz o seguinte: os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Porém, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte
como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anequins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriade Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Então, algumas considerações iniciais aqui. Primeiro, por que o texto reforça que Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu? Né? Não se sabe muito bem, ou não está registrado de forma clara, quando que esse homem, Jefoné, começou a caminhar com o povo de Israel. Então, um segundo conhecimento é que Calebe, pelo seu pai, ele não fazia parte do povo de Deus. Calebe, o pai do Calebe, o quenezeu, ele não era israelita, ele não era da descendência de Abraão. Quando Deus promete para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, que Abraão iria conquistar a terra dos jebuseus, dos cananeus, ele fala, você vai conquistar as terras dos quenezeus. Está lá em Gênesis capítulo 15. Então o pai do Calebe não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Provavelmente a mãe do Calebe era israelita e eles se conheceram ali na escravidão do Egito e na saída do Egito para o deserto. Eles provavelmente casaram e tiveram o Calebe. Então o pai do Calebe não fazia parte do povo de Deus. E por isso que ele é citado sempre o Jefoné, quenezeu ou quenezeu, Jefoné, né? Calebe, filho do Jefoné, o quenezeu, ou Calebe, o filho do quenezeu, Jefoné, né? Sempre dando essa referência da onde que ele vinha, pois ele não fazia parte da descendência de Abraão. Mas, como eu falei, o nome do Calebe é homem fiel. E lá em Números, o capítulo 13, o Calebe, ele se apresenta como o principal jovem do povo de Judá. Então você começa a entender comigo. Quando Moisés escolhe lá 12 espias para ir conhecer a terra de Canaã, que Deus tinha prometido, e Deus tinha feito promessa, o Moisés escolhe 12 jovens e fala, eu quero o melhor de cada tribo. Né, o jovem mais perspicaz, o jovem mais forte, o mais inteligente, aquele que é o principal da tribo. Quem foi escolhido? O Calebe, da tribo de Judá, né? A mesma tribo do Davi, que é a mesma tribo de Jesus, né? Então, olha de onde que o Calebe veio. Mesmo não tendo o pai da descendência do povo, da promessa, ele, há pouco tempo depois da sua adolescência, sua juventude, ele se torna o principal da sua tribo. Então, eu já falei aqui do quenezeu, era um povo que Deus prometeu que Abraão iria conquistar. Né? Não vou me atentar muito aqui para a gente poder caminhar. Então eles subiram junto com o povo, lá ali em Êxodo, começa a aparecer o nome desse Jefoné, em Êxodo capítulo 12. Calebe é um exemplo de superação e fidelidade. Nós lemos no texto um testemunho do próprio Calebe, que quando Moisés o chama, o envia para conhecer a terra de Canaã, somente ele e Josué tiveram a visão de Deus de quão boa era aquela terra. Eles ficaram ali em Canaã 40 dias. Eu citei isso na outra vez que eu falei da quarentena. 40 dias estava Josué e Calebe espiando a terra, olhando como aquele povo vivia, né, como que a terra produzia. E eles olhavam aquelas coisas, aquela situação em Canaã. E os olhos de Josué e Calebe só viam coisas boas.
Eles só olhavam que a terra dava frutos muito grandes, cacho de uva muito gordo, né? As frutas eram grandes, a terra realmente era aquela terra que manava leite e mel, como Deus tinha prometido. Só que 10 dos 12 voltaram para Moisés e falaram: Moisés, aquela terra é muito difícil, cara. Lá o povo é tudo grande. Você pensa, né? A gente é tudo baixinho como pastor e o povo é tudo grandão como Micael, né? Era mais ou menos essa proporção aí, né? E o povo é gigante lá, não dá, é gigante e forte ainda. Então não vai dar não, ô Moisés. A terra é boa, mas a gente vai morrer, porque eles são muito mais numerosos, eles são maiores. Então eles deram esse relatório triste para o Moisés. E o relatório desses 10 fez com que todo o povo tivesse medo e não confiasse no Senhor. Perdesse a visão espiritual da promessa. Lembra o texto que nós lemos primeiro? Para permanecer firmes na esperança que nós temos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E o povo de Israel se perdeu nesse contexto, olhando pelo testemunho desses 10, ficaram com medo. Mas o Josué e o Caleb bateram o pé: não, a terra é boa, né? Deus vai nos dar, né? Deus que prometeu, nós precisamos confiar nele. Aí o Moisés vai consultar a Deus, e Deus fala que aquele povo, pela murmuração, pela falta de fé, por não confiar na sua promessa, eles não entrariam mais na terra prometida. Não desfrutariam da bênção da Canaã, e todos eles iriam morrer no deserto, exceto Josué e Caleb. Até o próprio Moisés, líder do povo, homem de Deus, que o próprio Caleb fala, né? E a própria Bíblia dá testemunho de Moisés, que não houve nenhum profeta igual a Moisés, a quem Deus conheceu face a face, mas Moisés também não entrou na terra prometida por causa da murmuração do povo e a falta de fé. Falta de fé. Então é o primeiro ensinamento, né? A primeira coisa para a gente aprender com Caleb é a sua fidelidade, é o significado do seu nome. Porque o Caleb, ele ouvindo a promessa de Deus, que Deus daria, e a promessa que Deus deu nem foi para ele, Caleb, direto, foi para o Moisés, e o Moisés transmitiu e enviou eles. Ele foi lá na terra com aquele gás, né, com aquela esperança, com aquela certeza da bênção. Só que os outros 10 não compartilharam dessa mesma visão. Então nós temos algumas lições importantes que nós podemos tirar da vida de Caleb. A primeira é que o Caleb, ele foi fiel ao direcionamento de Deus. E ele fala isso a partir do versículo 6. Quando os homens foram para Josué, e ali eles já estavam conquistando a terra. No texto que nós lemos de Josué 14, o Moisés já tinha morrido, o Josué já era o líder, e eles já estavam avançando para conquistar a terra. Já tinham atravessado o Jordão, e estavam ali agora começando a distribuição das terras pelas tribos. E aí o texto fala que os homens de Judá, agora chegou a vez deles, eles foram cobrados de Josué. Josué, agora é a nossa vez. Você está distribuindo da herança do povo de Judá. Aí o Caleb toma a frente e fala: ô Josué, você lembra, 45 anos atrás, quando Moisés mandou a gente vir aqui? Você lembra, estava eu e você, né? E naquele momento, quando a gente deu um bom testemunho da terra, Deus prometeu, através do Moisés, que eu teria herança aqui. Você lembra, quando o homem de Deus, né, o Moisés, prometeu que eu estaria. Então, ô Josué, já faz 45 anos, mas Deus prometeu que daria. E aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E ele fala: então, agora você pode passar a minha parte, porque Deus prometeu. Muitas pessoas querem ter um Deus fiel, mas não querem ser fiel a Deus. Né, Caleb tinha uma história de fidelidade. Né, você pode reparar no texto que ele sempre repete: ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Mesmo quando a maioria do povo de Israel
se colocou contra a vontade do próprio Deus, Caleb permaneceu firme, confiando na promessa, confiando que Deus daria capacidade para vencer os inimigos. Tanto o Caleb quanto o Josué permaneceram fiéis à palavra e ao direcionamento de Deus. Os seus olhos estavam abertos para conquistar e eles conseguiram ver as maravilhas da terra de Canaã. Pastor, o que a gente pode tirar de lição para isso? Eu não sei o que Deus tem te prometido na sua vida pessoal, você enquanto filho de Deus, né, os seus sonhos, os seus projetos, da sua família. Eu não sei o que Deus tem ministrado no seu coração, mas eu tenho certeza de que Ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. Tenho certeza disso. Independente do qual for o direcionamento de Deus para a sua vida, Ele é fiel. Agora, quanto igreja, quanto corpo de Cristo, nós temos uma palavra, uma promessa de Deus, através da boca de Jesus, quando Ele estava edificando a sua igreja, dando direcionamento à igreja. Ele fala, vocês vão construir a igreja vai ser formada por vários membros, vocês vão avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquele que prometeu é fiel. E Deus prometeu isso para a igreja. E o que a gente tem visto hoje é pessoas se desesperando, pessoas esquecendo da promessa, pessoas deixando de ser fiel à palavra do Senhor e começando a acreditar em fantasia, em burburinho do diabo, em falácia, de que a igreja vai acabar, de que a igreja vai fechar, de que a igreja isso, que a igreja aquilo. Não importa quem se levante, seja de direita, de esquerda, de cima e de baixo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos se manter firmes na promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Caleb também tinha uma promessa da parte de Deus. O versículo 9 ele diz: pois naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será sua por herança perpétua, perpetuamente será sua e dos seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Preste atenção nisso aqui, irmão, porque a promessa de Deus, como eu falei, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete, mas tem a contrapartida daquele que recebe a promessa. Porque as 12 tribos receberam a promessa de Deus através do Josué e do Caleb. Mas toda uma geração morreu. Toda uma geração morreu no deserto por falta de fidelidade e de confiança no Senhor. Somente esses dois homens, o Caleb e o Josué, entenderam isso e foram inteiramente fiéis ao Senhor. Caleb, ele guardou no seu coração a palavra que ele recebeu pela parte de Deus. Aquela promessa de conquistar e habitar aquela terra e ter aquela terra para sua descendência, era algo que queimava dentro do Caleb. Tanto que ele ficou esperando a promessa durante 45 anos. Caleb, irmão, viu a sua geração, os seus parentes, os seus amigos, todos morrerem. Você já parou para pensar nisso? A gente gosta de pegar os detalhes. Josué e Caleb, tinha lá um grupo de amigos. Amigo, parente, familiar, todo aquele povo lá. E foi morrendo. 1, 2 mil, 10 mil, morreu a geração toda. E Caleb ali, não, Deus é fiel. Deus prometeu e Deus é fiel. Passou 10 anos e Caleb está, Deus é fiel. Passou 20 anos e Caleb está, Deus é fiel. Passou os 40 anos no deserto e o Caleb está, Deus é fiel. Começaram a conquistar a terra, o Caleb já poderia ter ido lá. Ô Josué, está demorando, já tem 40 anos. Mas passou mais 5 anos e o Caleb quietinho na dele, esperando, porque ele tinha certeza que Deus ia cumprir a sua palavra. Ele sendo fiel e perseverante e paciente na palavra do Senhor. Mesmo com o calor do deserto, a dureza do coração do seu povo, das adversidades, Caleb não esqueceu da promessa.
não se esqueceu da palavra. E tem um texto em Salmos, no capítulo 119, versículo 11, que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o segredo para você permanecer fiel na promessa de Deus. É você guardar a palavra, é você se alimentar da palavra. O Caleb lembrava da promessa de Deus todos os dias, e aquilo motivava ele, queimava o seu coração, para ele não se esquecer da promessa. Então, irmão, você que está me ouvindo nessa noite, você sabe das promessas de Deus, você sabe o que Deus tem prometido para a sua igreja, para que você não erre, para que você não peque, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Se lembre todo dia da palavra, das promessas. Se você tem promessa específica para a sua vida e para a vida da sua família, todo dia de manhã na sua oração devocional, lembre-se da promessa, agradeça a Deus pela promessa, mas não murmure. Não murmure, porque na murmuração, toda uma geração perdeu a promessa. E esse é um outro ensinamento que nós aprendemos com a história do Caleb, que a promessa passa pelo teste do tempo. Pelo teste do tempo. Olha o que diz no versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso aqui estou, com 85 anos de idade. Como o povo não acreditou no Senhor, depois do episódio de Cabo de Barneia, que é o Números capítulo 13 e o capítulo 14, eles foram sentenciados a morrer no deserto. Toda aquela geração incrédula não entrou na terra prometida. Números 26, o versículo 65 diz o seguinte: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O tempo não impede o cumprimento da promessa. Aleluia. Não importa o tempo, ele não impede o cumprimento da promessa. O que nós vemos, irmãos, que às vezes nós recebemos direcionamentos de Deus, promessas de Deus, só que passa o tempo, né? Deus promete, aí aquela coisa fica queimando, passa uma semana, passa duas, aí na oração começa: Senhor, o Senhor está lembrando, né? O Senhor lembra que o Senhor prometeu, né? Aí passa um mês: Senhor, o Senhor está demorando, né? Já está demorando, Senhor. Né? E a promessa que o Senhor deu? Olha como que muda o negócio. Você já está fazendo uma oração murmurando. Você já está reclamando com Deus. A chegar ao ponto que acontece com muitos, né? Que vê que o negócio não está andando. Senhor, quer saber o negócio? Vou dar uma ajudinha aqui. Vou dar um empurrão para ver se esse negócio acontece, né? Para ver se pega no tranco. Então eu vou tomar essa atitude aqui, e aí o Senhor completa a obra, né? O Senhor completa a promessa. E quando acontece isso, você, ser humano, crente em Jesus Cristo, querer ajudar Deus a cumprir com a promessa, dá tudo errado. Dá zebra. Né? Deu ruim. Aí você começa a não ver mais, não desfrutar mais da bênção da promessa, da palavra de Deus. E você vê que começa a dar tudo errado. Porque você está tentando ajudar a Deus, mas você precisa entender que a promessa de Deus, como foi na vida do Caleb, passa pelo teste do tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu queria que a vida do Caleb te motivasse, te inspirasse. Porque ele não ficou 4 dias, ele não ficou 40 dias, ele ficou 45 anos. Eu nem tenho 45 anos ainda. Estou longe, graças a Deus. Né? Nem tenho, estou longe de fazer os 45. Você imagina, o Caleb esperou 45 anos para receber a sua promessa. Então o tempo ele serve para nos aperfeiçoar, melhorar a nossa vida para aquilo que Deus vai fazer, nos preparar para uma nova realidade e nos tratar. Então são 3 coisas que Deus usa nesse tempo até que a promessa se cumpre: aperfeiçoar, preparar e tratar.
né? O tratar ajustando as nossas vidas, lapidando. E quando eu estava preparando essa meditação, eu comecei a pensar nisso na igreja. Nós temos falado aqui sobre esse tempo que nós temos vivido estranho de ser igreja, que os irmãos estão em casa, eu estou aqui, né? Essa distância virtual que a gente está suprindo aí pelo meio virtual. Tem poucos irmãos aqui, 6 irmãos me ouvindo presencialmente, e vocês em casa, um jeito diferente de ser igreja. Nós nunca tínhamos passado por isso, nossa geração nunca tinha passado por um negócio desse. Aí começa a aparecer os profetas do caos, começa a aparecer os crentes murmuradores, começa a aparecer o povo incrédulo, falando asneira. Mas eu quero que você, membro da PIB de São José do Rio Claro, que você use e comece a meditar esse tempo, entendendo, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos preparando, Deus está nos tratando para algo muito melhor. Aleluia, posso ouvir um amém aí? Ajuda aí, gente. Aleluia, glória a Deus. Então Caleb, ele soube esperar o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar. E 2 textos de Salmos que são lindos, que provavelmente você conhece. O Salmos 27, o versículo 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te. 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera nele, confia nele. E o Salmos 37, o versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Espera no Senhor. Confie no Senhor. Aleluia. Uma outra aprendizagem na vida do Caleb é que o tempo não foi capaz de tirar as forças do Caleb. Vou ter que acelerar aqui, mas senão não acaba. Senão. Olha o que diz o versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Olha só, o tempo fortaleceu o Caleb. O que seria completamente o contrário, né? O Caleb tinha 40 anos, recebeu a promessa. Está lá jovem, né, cheio de vigor. Agora está com 85 anos. Se fosse hoje, você já imaginava um velhinho, né? Todo fraquinho, todo raquíticozinho, né, sendo ajudado. E o Caleb está firme. O Caleb vai lá atrás da herança e falou: Josué, eu estou tão forte como eu estava há 45 anos atrás. Você não esquece de mim não, rapaz. Você pode dar a minha parte. E você lembra daquele povo grande lá nas montanhas? Eu quero aquele povo lá. Porque Deus prometeu. Eles são grandes, eles são gigantes, mas Deus prometeu e Ele vai ajudar. Eu estou tão forte agora como eu estava há 45 anos atrás. Então pode me dar a herança. O Caleb tinha sua mente renovada. Com 85 anos, agora ele estava com a disposição de reivindicar a sua promessa, tomar posse da sua herança, lutar contra gigante. O Caleb não ficou murmurando, como eu falei, vamos, está demorando, não. Chegou o tempo em que a sua tribo foi pedir a terra, e ele só lembrou: Josué, lembra de mim e lembra do que Deus prometeu, é lá do povo grande lá, é aquele que eu quero. Um espírito renovado. Isso me fez lembrar o texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 12, para que o povo trabalhasse na renovação da sua mente. Na renovação da mente, para compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que às vezes a gente sofre? Por que a gente não alcança a promessa, não vive o melhor de Deus? Porque está com a mente desatualizada. Está com a mente pensando em coisas mundanas. Está sendo poluída a mente com coisa que não presta. Fica vendo muita informação negativa, começa a acreditar em trem que não existe. Hoje a moda é fake news, né? Começa a acreditar em fake news, em fake não sei das quantas, tudo mentira. Aí vai para a mente, aí aquilo começa a fazer mal para o espírito, e começa a ficar bravo, e começa a ficar triste, e começa a entrar em desespero, começa a ficar ansioso.
E a Gabi leu aqui, não fique ansioso por coisa alguma. Antes leve ao Senhor em oração e súplica. E Ele vai renovar a sua mente, Ele vai te dar paz. Então, irmão, trabalhe na renovação da sua mente. Que assim você vai entender a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Caleb não desanimou, não desistiu. Ele não deixou dominar pelo pecado. Se ele tivesse sido dominado pelo pecado, ele não teria herdado a terra. Obrigado, Senhor. E muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, têm esmurecido por causa que têm dado lugar ao diabo e ao pecado, através da mentira, da prostituição, da impureza. Começam a usar de mentira para ter vantagens, como uma coisa bem atual, que a gente começa a pensar e fala, não acredito que crente está fazendo um trem desse. Crente mentindo, por exemplo, para receber o auxílio emergencial do governo. Mas é crente mentindo para poder ter benefício. Fala, pastor, mas todo mundo vai fazer. Né? É normal esse negócio. Né? Quem não merece vai ter. Eu pelo menos mereço. Né? Você acha justo, mas está usando de mentira. E o pai da mentira é o diabo. Seja bom para a sua vida ou não, mentira não é de Deus. É do diabo. Ele é o pai da mentira. Irmão, esse negócio vem de uma forma sutil e entra na igreja, às vezes sem perceber. Né? Te está, às vezes, fazendo um exercício, aí está aglomerado, né? O exercício, está com aglomeração. Aí vem o crente e fala, não, vamos botar que é de um mês passado, pastor. Vamos tirar a foto, TBT do ano passado. Mas mentindo, na frente do pastor ainda. Né, figuras? Não pode, gente. Não pode isso. Mentira é do diabo. E a mentira atrasa a bênção de Deus, faz com que a gente perca as bênçãos de Deus, porque Deus não compactua com a mentira. Então, nessa onda de fake news, de mentiras falsas, você que está compartilhando mentira falsa, você clica lá e compartilha, e é falso, é você que está mentindo. Eu falo isso direto aqui com os irmãos e uso o exemplo da minha mãe, por exemplo. Na minha mãe eu tenho mais firmeza para falar porque é minha mãe. Eu já mando para ela no privado, ó, você está mentindo. Você sabe que você está mentindo? Ah, mas não foi eu que fiz a arte, não problema. Mas quem apertou lá para compartilhar foi quem? Foi você. Então é sua voz naquela publicação, então é mentira. Então, antes de compartilhar, antes de assustar a igreja, no grupo da igreja, antes de começar a fazer essas coisas, vai buscar para ver se é verdade esse trem. Pelo menos 3 testemunhas, né? Eu falei com o Márcio essa semana. Pelo menos 3 testemunhas. Procurem 3 fontes seguras que aquela informação é verdade. Não saia acreditando no primeiro site que você entra, pelo amor de Deus. Nós precisamos renovar a mente, confiar no Senhor e não nos deixar contaminar pelas coisas desse mundo. Irmão, eu não estou falando aqui que foi fácil para o Caleb. Não foi, eu imagino que não foi 45 anos. Toda a sua geração, seus amigos morreram. Mas Deus fala para Isaías o seguinte, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Eu vou acelerar por causa da hora. Ele diz, versículo 12, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, é a terra dos gigantes, e ele vai falar isso até o versículo 15, a terra de Hebron, a montanha de Hebron, que era ocupada pelos anaquins, que eram gigantes, e tinha esse cara, o principal aí, o tal do Arbá, e o Caleb não quis saber, o Caleb conhecia, sabia que eles eram grandes, mas ele estava confiado na palavra do Senhor, ele estava sendo fiel à palavra do Senhor, porque aquele que prometeu para ele é fiel. Ou melhor, o Hebron era uma terra de gigante,
E era uma terra que o próprio Abraão tinha convivido com eles lá atrás. Ali em Gênesis, o Abraão ainda conviveu com esses homens. Eram uns camaradas muito grandes. Fala ali em Josué, capítulo 15, próximo, que o Caleb expulsou pelo menos 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, que eram os principais daquela região de Hebron, eram os filhos de Anak. E o Caleb, mesmo com 85 anos, é claro que ele estava com seus filhos, com seus empregados, com seus servos, com seu povo, ele foi lá e conquistou a terra de Hebron. Pode acontecer de termos medo, e isso é normal. O medo, ele só não pode nos desanimar, ele só não pode nos dominar, ele não pode fazer com que a gente venha desistir. Nós devemos então enfrentar os obstáculos, se levantar e ir atrás da promessa de Deus. Como Caleb, nós devemos confiar no Senhor. O Salmos 37, versículo 5, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é a sua atitude? Entregar. Apenas entregar, porque quem vai fazer é ele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Considerações finais. Por 3 vezes nessa passagem, o texto fala que o Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Versículo 8, versículo 9 e versículo 14. Fiel é manter-se firme, não desistir, obedecer, crer em Deus. Caleb, ele foi fiel, foi firme, foi constante no seu compromisso com o Senhor. Apesar das dificuldades, apesar da tribulação do deserto, apesar dos seus irmãos e os seus amigos não crerem, ele resistiu. E isso contribuiu para o êxito da sua vida. Apenas ele e o seu amigo Josué conseguiram entrar na terra prometida. Ele não se deixou levar pela rotina, pelo desânimo, pelo medo, pela mudança. Ele permaneceu firme à promessa do Senhor. E o próprio Deus testemunho de Caleb. Olha o que diz em Números. Projeta lá para mim em Números 14, o versículo 24. Números 14, 24. Quero terminar no horário que a gente tem terminado sempre. Contar uma história assim, não é fácil, que é muito grande, você tem que resumir tudo, né, em 30 minutos. Foi 30 minutos? 40 minutos? Não é fácil, tem muita coisa para falar do Caleb, mas o próprio Deus deu o testemunho do Caleb quando diz, Números 14, 24. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, com fidelidade, eu farei entrar na terra que ele foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Olha só, o próprio Deus falando, meu servo Caleb foi íntegro, e por ele ter sido íntegro, por ele ter confiado, porque ele creu, porque ele foi fiel à minha palavra, eu vou abençoar ele vai entrar na terra que ele foi observar, e os seus descendentes herdarão a terra. Então, portanto, que eu e você possamos seguir o exemplo de Caleb, nos apegar com firmeza à nossa esperança, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Deus nos abençoe. Eu tenho uma surpresa para os irmãos. Hoje a gente vai terminar diferente. Nós vamos terminar diferente. Vamos cantar de novo? Vamos, né? Eu não ia cantar não, mas vamos cantar, irmão. Né? Vamos cantar mais uma música. Vamos cantar Estás Comigo? Né? Nós estamos meditando nisso. E não sai daí, irmão. Tá? Depois da música, a gente vai passar uma vez a música aqui. Depois da música a gente vai orar por você e pela sua família. Então fica aí, vamos adorar o Senhor mais um instante. E no momento que você estiver ouvindo essa canção, abra o seu coração, né? Confie na presença de Deus, confie na letra dessa canção que diz que Ele está com você.
Ele está te amparando, Ele está te sustentando. Confie na voz, na promessa do Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em o nome do Senhor Jesus. sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és, Senhor, que tu és minha salvação. Aleluia. Ele é fiel, Ele é presente na sua vida, na vida da sua família. Nós profetizamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar fazendo uma oração pelas famílias agora. E a surpresa para os irmãos, né? Você que enviou aí a sua foto, nós vamos estar orando. E ao mesmo tempo vai estar passando aí algumas fotos dos irmãos da igreja para podermos estar orando nesse momento, no nome de Jesus.
verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Glória a Deus. Nós declaramos isso, Senhor. Pedindo a Deus as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, pela casa, Deus, de cada um dos nossos irmãos. Deus, que cada lar, ó Deus, possa ter, ó Pai, a Tua presença, o Espírito Santo, ó Pai, fazendo a diferença nos corações, ó Pai. Eu clamo por isso, ó Deus. Que o Senhor, Deus, possa dar a promessa do Senhor, Deus. Eu peço por isso, ó Pai, que cada família representada, Deus, nesse vídeo, e também aqueles que não conseguiram, Pai, enviar a sua foto, mas que fazem parte dessa igreja. Oh Deus, que possa, Deus, estar nos ouvindo, ó Pai, que a graça do Senhor, Deus, invada cada lar, cada família, Deus. Que a casa, Deus, de cada um dos irmãos realmente seja uma casa de bênção, uma casa, ó Pai, da Tua presença. Deus, que o Senhor, Deus, faça a diferença, ó Pai, em cada família. Nós clamamos por isso, ó Pai. Que a presença do Senhor, Deus, faça a diferença. Que o Senhor, Deus, possa estar sempre edificando a casa, sempre edificando o lar, Deus. Que a presença do Senhor seja o diferencial nos nossos lares. Nós pedimos isso. A bênção do Senhor sobre a nossa família. A bênção do Senhor sobre a nossa casa. Deus abençoe, ó Pai, essa família tão linda. Deus, que é a família da Primeira Igreja Batista, Pai, em São José do Rio Claro, a nossa congregação em Nova Maringá, a nossa congregação em Ipiranga do Norte. Deus, que a graça do Senhor, a paz do Senhor, a presença do Senhor, Deus, possa ir, ó Pai, de encontro em cada família nesse momento. Deus, que eles possam receber, Deus, as bênçãos do Senhor. Pai, se alguém, ó Deus, não tem ouvido, ó Deus, não tem recebido as Tuas promessas, Deus, que nessa noite o Teu amado Espírito Santo fale, que o amado Espírito Santo libere palavras de bênção, libere, ó Deus, promessas, Deus, libere, ó Deus, visão espiritual para a vida, ó Pai, particular dessa família, mas também, ó Deus, que o Senhor ministra os corações, Deus, bênçãos, ó Pai, na nossa família enquanto igreja, enquanto Primeira Igreja Batista aqui em São José do Rio Claro. Renove, ó Deus, a visão espiritual, renove, ó Pai, o amor ao Senhor, ó Pai, renova, ó Pai, a intenção na adoração. Deus, renove, ó Deus, a intenção da intimidade com o Senhor, ó Pai, em cada família, em cada lar, Deus. Nós profetizamos bênção sobre a vida, ó Pai, de cada família da nossa igreja, Deus. De família, Deus, de pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Declaramos a Tua palavra, Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, abençoe, Deus, as famílias, ó Pai, abençoe, ó Pai, cada lado, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, renove a vida espiritual de cada uma das nossas famílias, Deus. Nós amamos a Tua presença, ó Pai, e declaramos que essa casa que está assistindo esse culto, ó Pai, é do Senhor, ó Pai. Que ela pertence ao Senhor, Deus. Faça a diferença, Deus, em cada família, no nome de Jesus. Visite cada lar, ó Pai. Renove, Deus, a visão espiritual. Nós clamamos, ó Deus, pedimos isso. Oramos agradecidos, ó Pai, por esse culto. Oramos agradecidos pela nossa igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz.